Bom, o que que o conteúdo do livro de Ruth, né? Ele conta a história de uma família que vivia nos tempos de juízes também, né? Então, assim, é uma continuidade, né? A história de Ruth é uma continuidade está inserida, né? Dentro de juízes. Então, é essa família que vivia nessa época dos juízes em Belém e onde a desgraça foi transformada numa graça familiar. Deus aproveitou uma situação e trouxe digamos assim, a vitória e a prosperidade para essa família. Então, os personagens deste livro são um casal Elimeleque e Noemi, os filhos Malom e Quilion. Cada um deles, né, Malom casou com Orfa e Quilion casou com Ruth, que eram moabitas. O que estava acontecendo? Eles moravam lá em Belém e houve um período de muita fome e eles decidiram então ir para a terra de Moabe. Pegou Elimeleque, pegou a mulher e os filhos, não, nós vamos para lá, porque lá está tendo comida, lá está tendo prosperidade. E nessa história conta que na figura 2, tá? A gente vai ver o que aconteceu. O que nós encontramos? Ruth era moabita descendente de Ló. Né? A gente conhece a história de Ló, né? O incesto das duas filhas com ele. Né? Então, os moabitas vieram dessa descendência. Tá? E seu povo adorava vários deuses. Esther, como eu já falei, Ruth, ela faz uma sequência ao livro de Juízes. Tá? Falamos também que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos deixaram Belém devido à crise de fome e lá os filhos, né, de Noemi casaram-se com as 2 moabitas. Aconteceu que morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos e ficaram então 3 viúvas. O que Noemi fala? Chama as 2 noras, né, e propõe para cada uma voltar para o seu lar. Porque elas eram jovens, teriam mais condições para refazer, ter uma nova vida familiar, refazer uma família, constituir famílias. E órfã, com muita, a gente diz assim, ela foi muito sincera, né, também, e decidiu então retornar para a família. E Ruth não. Ruth, não quer dizer... Ruth foi sincera, mas resolveu não voltar para a terra de Moabe, né? Mas aí Ruth vai e fala com Noemi, que estaria acompanhando ela onde ela fosse, ela estaria lá do lado, não iria abandonar. Então, aí Ruth acompanha sua sogra Noemi de volta a Belém. E em Juízes nós vemos a infidelidade de um povo para com Deus. Agora, só que em Ruth, a gente encontra uma fidelidade, amor e lealdade de uma jovem, né, que tinha todas as oportunidades, né, para tomar outras decisões, mas resolveu estar ali e enfrentar o desconhecido com a sua sogra. Né? Então, passando lá para a terceira... Já vamos para um resultado. Ruth casou-se com Boaz, trouxe alegria para Noemi e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Oh, mas, pulando, o que aconteceu nesta parte? Né? O que aconteceu até Ruth casar com Boaz? Pastor, eu tenho uma pergunta para a senhora, pode ser? Pode. Pode? Pode. Pergunta difícil? Não é capciosa, não. Não. Casou-se com Boaz. Lá no capítulo 3, nós encontramos uma ordem de Noemi para Ruth, que é bem estranha. Né? Sim. Vai te deitar aos pés de Boaz. O que é isso aí? Olha, fala aí pra gente. Bom, então vamos lá. O que aconteceu nos intervalos até ela casar com Boaz. Quando a pessoa empobrecia lá em Israel,
aí eles perdiam seus bens, eles vendiam os seus bens, né? E saíam. Foi o caso de Ruth com Elimeleque. Então, eles perderam aqueles seus bens porque foram embora para Moabe. Com a volta, com o retorno de Noemi, ela teria direito de pedir novamente, comprar, reaver os seus bens. Mas para isso, como ela já não tinha esposo, e aí o que ela tinha que fazer? Encontrar um resgatador, um remidor, alguém da família, daquela linhagem, da família deles, né, que pudesse fazer isso, ser o remidor e trazer, rever, comprar de volta todos e os direitos que ela tinha, né, das suas propriedades. Na lei, então? Estava na lei. Tá? Aí a gente pode ver, de acordo com a imagem de número 4, esse remidor era chamado, né, em hebraico fala-se que é Goel, que é um parente da pessoa. Então, conforme as exigências que está ali na lei de Levítico 25 e Deuteronômio 25, ele devia, então, o parente mais próximo, ele era obrigado a comprar a terra ou a propriedade para que, no caso, Noemi retivesse as suas posses. Só que, com isso, ele deveria casar com a viúva para poder também fazer com que o nome daquele parente falecido fosse preservado. Então essa ordem que ela deu, a Noemi deu, faz parte disso então, né? Que ela manda ela se deitar lá aos pés dele? Sim, faz. Porque essa atitude dela deitar aos pés significava que ela estava reconhecendo que ele era o remidor. Então, ela estava como que pedindo ajuda. Eu estou clamando por um direito que eu tenho. No caso, seria a minha sogra. Então, ok, você é o parente mais próximo. E ele já entendeu. Entendi. Então, aí, ele pegou... O que foi que Boaz falou com ela? Falou assim, olha, tudo bem, amanhã tem ainda um outro parente mais próximo, então eu vou resolver esse problema. Pode ir. Ela foi, contou direitinho para Noemi o que tinha acontecido. E quando nessas questões, o que aconteceu? Ele foi à porta da cidade, chamou 10 anciãos e ali ele propôs, ia passando o parente mais próximo ainda, né, de Noemi, e aí ele propôs, né, primeiro, rever os bens de Noemi. E aí foi quando o Boaz também falou assim, olha, para você, se você quiser ficar com os bens, você também vai ter que casar com a viúva, com a Noemi. E, em consequência, também teria que assumir Ruth. Aí ele pensou direitinho. E ele direitinho. pegou e falou assim, não posso. E o interessante é que, como eram essas negociações, quando esse parente desistiu, tá, de ser o remidor de Noemi, ele entregou, então, seus sapatos para Boaz, e ali é um sinal de que a responsabilidade de remir estava agora nas mãos de Boaz. E com isso, Boaz pôde, então, assumir, rever, né, as posses de Noemi, assumir, então, a Ruth, casando, e com isso, ele, com o filho, né, que ele teve, né, com Ruth, entrou na geração, porque Noemi foi bisavó de Davi, o grande rei Davi. Então isso, vale o seu like, vale compartilhar, vale inscrever-se no canal, comentar e ativar o sininho. Mas tem algo bem interessante nessa história todinha. Sabe o que é? Isso não está no livro de Ruth, tá? A gente só está dando um adendo aqui enquanto ela fala do livro de Ruth. O povo vai pensar, vamos ver lá em Ruth, antes de dar o like, né? Compartilhar, né? Mas olha, vamos compartilhar aqui a imagem de número 6. Porque, para a nossa realidade, nós temos um Goel. Nós tivemos um remidor. Boaz ali, ele estava simbolizando aquele que veio, que nos comprou pelo preço do seu sangue e vem nos trazer a remissão.
E Ele veio nos fazer o quê? Uma nova criação. Ele vai nos dar uma nova morada. Nós vamos morar, aí passar a eternidade com o Senhor Nova nos criatura, céus. né? Amém. Somos nova criatura. Nós temos uma nova identidade. Foi o que Boaz fez, deu uma nova identidade para Ruth. E o que Jesus fez para conosco, né? Para com aqueles que o aceitam. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso glória. resgatador, Nosso nosso remidor, Salvador. Então, o que a gente aprende em tudo isso? Né? Como Deus trabalhou na vida de Noemi e de Ruth com um propósito também, tá? De mostrar que dentro dessa descendência de uma mulher pagã, né, que aceitou, a Ruth ainda chegou e falou assim, onde fores eu irei, onde você dormir eu dormirei, o teu Deus será Deus. o meu Deus. Então ela rejeitou toda a cultura que ela tinha, né, tudo aquilo para viver uma nova vida com Noemi. E assim é conosco também. A gente deixa para trás os nossos passados, nossos pecados, nos tornamos uma nova criação em Cristo Jesus.